gravar nessa frente. Não é qualquer um. Tem mal mesmo, na verdade. Você grava no carro. Enfim. Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Como vocês já sabem, meu nome é Matheus Oliveira e eu quero gravar meu terceiro devocional com vocês. Mais uma palavra assim que Deus ele tem falado na minha vida. Palavras que vêm de encontro ao meu coração mesmo, assim, sempre vieram. As palavras que Deus vem trabalhando comigo ao longo dos anos mesmo. E hoje, enquanto eu pensava, né, nos minutinhos aqui atrás, qual palavra eu ia gravar, eu falei assim, sobre o que a gente vai falar hoje? Eu tinha uma palavra na minha cabeça e acabei lembrando de outra, né? Quando eu fui procurar uma, acabei lembrando de outra. Pode falar? Pode. Primeira vez que eu comecei o vídeo do seu canal. Ao vivo. Não é a primeira vez, você já viu o de gordo. Uns pedaços. Então, primeira vez que eu vi inteiro. E a palavra que eu queria trazer hoje está no livro de 1 Coríntios, no capítulo 13, versículo 13. Está escrito assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, mas o maior destes é o amor. Essa palavra, desde que eu estudei esse capítulo de primeira... Não. Essa palavra, desde a primeira vez que eu tinha estudado esse capítulo de 1 Coríntios, né, o capítulo 13, ela falou muito no meu coração, ela mexeu muito comigo, assim. É um capítulo que eu gosto muito e é um versículo que eu gosto muito, esse aqui. 1 Coríntios 13, né, que fala do amor. Cara, o capítulo inteiro fala muito comigo, assim, tem coisas muito fortes. Cada versículo tem um segredo diferente. Acho que Paulo ele deixa um ensinamento fantástico nesse capítulo de 1 Coríntios. Mas esse último versículo, né, e permanecem esses três: a fé, a esperança e o amor. Porém, o maior deles ainda é o amor. Cara, eu fico pensando, me pego pensando assim, cara, o que Paulo queria dizer? Porque se a gente for pegar as três coisas, essas três coisas que Paulo cita, são coisas as quais Jesus falou muito. Jesus, ele por mais de uma vez falou pra gente ter fé, ou vira para a pessoa que ele curava e falava, vai que a sua fé te curou, sua fé te salvou. Ele fala que se tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer para esse monte, erga-te, ele vai se erguer. Jesus, ele traz palavras de esperança, palavras de salvação, né? Toda a caminhada, o ministério de Jesus foi para trazer à luz essa graça do Senhor, né? Uma era de graça do Senhor nas nossas vidas. Mas se tem uma coisa que a vida inteira Jesus traduziu e reproduziu, foi o amor. É muito, muito, muito interessante ver o quão Jesus expressava amor. Quanto que Jesus, ele era o próprio amor encarnado. O amor, ele tem várias características, assim. Acho que muitas dessas características ficam expressas na caminhada de Jesus. E uma das coisas que eu acho muito interessante em Jesus é o jeito que ele tratava os fariseus. Jesus sempre foi muito duro com os fariseus. Com os discípulos também ele era duro, mas com os fariseus ele era muito duro. E Jesus não amava os fariseus? Amava, ele amava todos nós. Só que Jesus ele não suportava ver a palavra de Deus, as leis do Senhor, sendo usadas para oprimir as pessoas, para em vez de levar salvação, levar condenação para as pessoas. E eu acho isso, cara, extremamente interessante, sabe, na forma de amar. Quantas vezes a gente ama alguma pessoa e a gente vê as atitudes ruins dela ou os pontos negativos dela e isso não nos faz odiar essa pessoa, mas dentro do seu coração traz um sentimento de, cara, por que essa pessoa está fazendo isso? Pô, porque ela não usa isso para o bem? Olha, isso pode ser usado para alguma coisa boa. Isso pode ser usado a favor da vida de alguém, olha como ela usa. E Jesus ele ficava revoltado, vendo o conhecimento que os fariseus tinham sendo usado não para o reino, mas contra o reino. E eu acho essa característica do amor muito interessante. E voltando para o versículo em si, quando me pego pensando por que será que a maior delas é o amor? As três permanecem, mas a mais forte, a maior é o amor. Porque a fé é a firme certeza, convicção das coisas que a gente não vê. Eu entendo que uma hora ela não vai ser necessária, porque a gente vai ver tudo. No próprio Coríntios 13 fala, né, sobre que a gente vê embaçado, a gente vê em parte, mas vai chegar um tempo que a gente vai ver completamente. Então assim, vai chegar uma hora que a gente vai estar lá no céu com Deus, cara. E a gente não vai ter essa questão de não ver as coisas, né, de ter certeza de algo que a gente não vê. A gente vai estar lá vendo Deus, cara. A gente vai estar morando com Ele, a gente vai estar do lado dele. A gente vai ter chegado no ápice do conhecimento de Deus, assim, né, do conhecimento da gente para com Deus.
A esperança também. Vai chegar no momento que a esperança, não que ela vai acabar, mas que ela não vai ser mais necessária. A gente vai estar com Deus, Jesus vai ter voltado, Nova Jerusalém estabelecida, o reino dos céus estabelecido. A gente vai estar com Deus, cara. Não tem por vir mais, é só viver a eternidade em adoração, em gratidão, em celebração, em amor a Deus. Só que eu já falei a última palavra, o amor. Esse vai ser para sempre utilizado. Eu imagino o reino de Deus, o reino dos céus, como um reino de amor completo. Se a gente for pegar um paralelo de trás para frente, né, vamos dizer assim, a gente sabe que Lúcifer, ele foi tirado do céu por querer ser igual a Deus. Muitas pessoas falam que, na verdade, Lúcifer, ele caiu do céu porque ele teve inveja de nós, como criação de Deus plena. Uma criação que é imagem e semelhança de Deus, coisa que os anjos não tinham. E eu acho muito interessante que uma das características do amor, também em Coríntios 13, é que o amor não inveja. Daí a gente entende por que não tinha mais espaço para Lúcifer no céu. E por que o amor é algo que vai perpetuar mesmo após a salvação, mesmo após a nossa chegada no reino de Deus. Porque o amor é uma constante necessária para a nossa adoração. O amor é uma constante necessária para que a gente veja o próximo como aliado, como algo bom, e não como competidor, não como algo que nos atrapalha. O amor vai ser sempre necessário. A gente vai viver um reino de amor. A gente vai viver um reino de plenitude com o Senhor. E esse reino de plenitude só se faz com amor. Que é um sentimento interminável. Não sei se o certo nem é usar essa palavra sentimento, mas realmente o amor é interminável. O amor é uma decisão tomada todos os dias. Então a gente tem que trabalhar o amor nas nossas vidas. Porque às vezes a gente vai perder a fé na pessoa, a gente vai perder a fé nas pessoas ao nosso lado, porque vai estar acontecendo tanta coisa, tantas desilusões, tantas decepções, tantos momentos ruins, que às vezes você vai querendo deixar de acreditar que algo vai melhorar. Vai começando a querer deixar de acreditar que vai ter solução lá na frente, por mais que você não veja. A esperança, da mesma forma, ela vai se apagando, ela vai abaixando, porque tá tão ruim a situação que você fala assim, mas será mesmo que vai melhorar? Só que quando a gente deixa o nosso amor permanecer, a gente não deixa ele se esfriar, a gente não deixa ele se perder, automaticamente a gente vai reacendendo a chama da esperança. A gente vai reacender na chama da fé. Porque o amor, ele nos dá, ele dá para nós uma relação de importância. Quando você ama, você se importa. Então, por mais que às vezes a sua fé dá uma diminuída, a sua esperança dá uma apagada, se você ainda se importa, aquilo vai tomando forma de novo, aquilo vai tomando seu coração, até que ele reacenda essas duas chamas, da fé e da esperança. Então, é isso que eu queria deixar, é isso que eu tiro desse versículo, sabe? Que o amor, ele é um reino interminável. O amor é o próprio reino de Deus, é onde nós vamos habitar, em amor 100% por toda a eternidade. É isso aí, muito obrigado por ver mais um vídeo. Compartilha, curte. É isso aí. Sejam luz.